interpretação de texto diz respeito ao que o texto passa e o que ele diz, não ao que você acha e quer que ele diga. Tornado muito comum no Facebook, no Twitter e nas redes sociais, nos grupos, seja lá o que for, aquela velha situação da pessoa dizer alguma coisa e o outro se ofender por essa coisa que a pessoa disse, sendo que muitas vezes o que essa primeira pessoa disse não tem nada a ver com o segundo indivíduo que se mordeu, com o primeiro. Muitas vezes a pessoa acha que é ofensivo, mas às vezes não tem absolutamente nada a ver com o que a pessoa falou. Nos recentes acontecimentos, né, de política e tudo mais, e questão de posses, presidentes, mudanças, impeachment e blá blá blá, antes da posse do nosso atual presidente, foi publicada uma matéria numa revista de grande circulação, uma revista muito influente, por sinal, sobre a esposa dele, que é atualmente a primeira-dama. A matéria era intitulada como Bela, Recatada e do Lar. E descrevia, no caso, a primeira-dama, tudo o que ela fazia, tudo o que ela era, as coisas com as quais ela lidava. Dizia, além disso, que ela era uma moça muito bela, muito educada, recatada, vivia pro lar, somente para cuidar do lar e do filho dela com o atual presidente. Eu li a matéria para começar e eu, pessoalmente, considerando os meus conhecimentos de redação, eu vi ali um texto descritivo de uma indivídua única. Tipo, ele estava descrevendo aquela indivídua, o modo de vida dela. Só que um grupo de feministas altamente exaltadas simplesmente se mordeu. Afirmavam que essa matéria, ao colocar esta moça com esse título de Bela, Recatada e do Lar e descrever todas as características dela, automaticamente meio como que estava rotulando as mulheres, afirmando que elas, para terem valor, elas deveriam ter essas qualidades, ou seja, serem belas, recatadas, do lar, viver para o marido e para o filho e tudo mais. Considerando os meus conhecimentos de redação, como eu falei, eu vi ali um texto dissertativo descritivo e que, vamos combinar, estava descrevendo uma moça que ela é totalmente discrepante da maioria das mulheres do nosso país. Só que, não bastando a crítica feita pelas feministas, o que aconteceu? Campanha! Ou seja, botaram a hashtag do Bela, Recatada e do Lar, e essa campanha as mulheres elas compartilhavam fotos delas fazendo inúmeras coisas, desde cozinhando na praia, trabalhando em bares com copos de cerveja e etc. Eu, pessoalmente, se eu fosse compartilhar as fotos nessa campanha, eu compartilharia fotos minhas de cosplay ou cozinhando. Eu, pessoalmente, se eu fosse compartilhar as fotos nessa campanha, eu compartilharia fotos minhas de cosplay ou cozinhando. São duas coisas que eu adoro fazer. E ai de quem venha me criticar. Tudo da campanha, na verdade, era mostrar que as mulheres elas não só servem pro lar, mas elas podem fazer outras coisas também. Por isso que eu acredito que foi válido. Que o lugar de mulher é onde ela quiser estar e onde ela se sentir à vontade. Porém, em nenhum momento a matéria que eu li, ela diz alguma coisa contra isso. Ela só diz que a dita cuja primeira-dama, ela é desse jeito. Ela em nenhum momento fala que as outras mulheres têm que ser obrigadas a serem assim. Vamos combinar uma coisa. Essa moça, ela é discrepante da grande massa. Ela meio como que está estratosfericamente num nível diferente de todas. Ela é casada com um milionário. O cara pode ser corrupto pra caramba, mas ainda assim é um milionário. Ela pode gastar R$2.000 num corte de cabelo. Aquele vestidinho que ela usou e aquela trancinha estilo Elsa fazendo let it go no dia da posse, aquilo deve ter custado o preço de um carro popular. As viagens dela provavelmente custam o preço de um apartamento. Então, acreditam mesmo, levando em conta a cultura brasileira e a cultura na política, que esta dama, ela se sujeitaria a ficar na porta de cadeias procurando casos para advogar? Já me responderam. Então, senhoras e senhores, não sejamos hipócritas e também não vamos fazer o amiguinho de trouxa. Lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Agora, não coloque palavras na matéria onde não existem. Ainda falando de
polêmicas relacionadas à política. É claro que depois da posse do atual presidente pipocaram várias críticas em Twitters e outras redes. E um deles foi um tweet muito polêmico que eu não nego que eu compartilhei porque eu achei engraçado. Tipo, o tom dele, pelo menos, eu imaginei uma pessoa falando e eu achei engraçadinho. Uma das críticas realmente foi o fato de um dos ministérios dele não ter nem negros e nem mulheres. Isso gerou um rebu sem tamanho, porque o Twitter do rapaz, ele falava que é política, e por ser política tem que ter gente competente. Afinal de contas, a política é diferente de um elenco de Power Rangers. E não faltou quem interpretasse a frase de um jeito altamente misógino e racista, mas vamos considerar as palavras do jeito como foram escritas. Precisa ter gente competente na política? Isso é lógico. Agora, isso não quer dizer que não haja mulheres e negros que sejam competentes para estarem lá. Por algum motivo, eles não estão. Mas cabe a nós aqui de fora torcer para que os que estão lá consigam fazer alguma coisa que vale a pena, alguma coisa certa e que vai repercutir positivamente na vida de todo mundo. Eu acredito que o Twitter, de uma forma muito seca, falou que todo mundo sabe, no fundo, que para ser político tem que ser competente. E sendo competente é que realmente as coisas vão funcionar. Eu acredito que se for competente, o cara nem brasileiro precisa ser. Se o cara estiver lá, ele for de qualquer outro país e fizer alguma coisa certa, fizer alguma coisa assim que vai repercutir bem, fazer as coisas direito, eu acho que nem brasileiro, pra falar a verdade, nem terráqueo o cara precisa. Se ele vier lá de Plutão, vier aqui mudar as coisas, tipo, eu vou aplaudir. Independente de onde ele venha, ou que aparência ele tenha, ou de que forma ele seja. Então, eu tenho notado que isso tá virando uma rotina, e uma rotina, assim, pesada mesmo, em vários grupos. Tipo, a pessoa coloca uma coisa, ela não tá direcionando pra ninguém, ela não tá direcionando para indivíduo A, indivíduo B, X, Y, e de repente, algum indivíduo vai e se morde, e interpreta totalmente diferente o que a pessoa falou. E a pessoa fica só numa situação em que o máximo que ela pode pedir é desculpas. Dizer desculpe se eu ofendi você, mas não foi a minha intenção. Ou seja, ela tá pedindo desculpas por educação, mas não porque ela acredita que falou alguma coisa errada. É tipo assim, imagina que num grupo, estamos lá, muito bem, todo mundo postando, e uma pessoa fala: eu não gosto de vermelho. Outra: como assim você não gosta de vermelho? Isso é um absurdo. Eu não gosto de vermelho. Eu acho que é uma cor feia. Cor feia? Como assim cor feia? Você não gosta de cores vibrantes? Você tá querendo dizer o quê? Você tem preconceito com cores vibrantes? Isso é um absurdo. Olha aqui, você está tendo preconceito com as cores de vermelho e seus derivados. E você tá tendo preconceito também com as pessoas que gostam de vermelho. Não, eu não quis dizer isso. Mas você ofendeu as pessoas que gostam dessa cor. E eu exijo uma retratação agora. As coisas estão chegando nesse nível, gente. Eu falo de coração aberto que eu nunca tinha usado o botão de bloquear, até que eu percebi que eu tava lidando com gente desse tipo nas discussões. O bloquear, ele nunca tinha sido apresentado a mim até o momento em que eu vi que as discussões estavam chegando nesse nível. Percebemos que falta mesmo muito amor no mundo. A gente sabe que tem falta de empatia, a gente sabe que tem egoísmo, a gente sabe que muitas pessoas não estão nem aí pra ninguém. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Falta muita interpretação de texto também. Vocês conseguem parar pra pensar quantas pessoas amorosas, bacanas e de bom caráter foram ignoradas, massacradas, tipo, escrachadas, tipo, simplesmente porque teve gente que não soube entender e nem compreender a mensagem que elas queriam passar? Cara, isso é um problema social sério. Exatamente por isso que sempre, quando tem os vestibulares, tem aquelas polêmicas de provas de português e provas de redação de pessoas que fugiram ao tema, de pessoas que não souberam interpretar. É uma deficiência, às vezes, da pessoa querer enxergar só o que ela quer e não o que o texto diz. Às vezes você pode explicar a teoria da relatividade para ela múltiplas vezes e ela vai continuar vendo e ouvindo só o que ela quer ouvir. E isso, mesmo que a pessoa realmente esteja defendendo um ponto de vista certo, ainda mostra uma grande intransigência da parte dela, o que não é legal. Então, gente, essa é a minha dica pra vocês. Tipo, sejam um
um pouquinho mais tolerantes às vezes com as pessoas, tanto de um lado quanto de outro, porque às vezes tem pessoas que se ofendem com algo que você disse, mesmo que você não tenha tido a intenção de ofender, e mesmo que o que você disse não tenha sido ofensivo, mas ela recebe de um jeito totalmente torpe. Então, tenha paciência com esse tipo de pessoa. Do outro lado, tenha paciência também com o fato da pessoa ter falado alguma coisa que pra você parece ofensivo, mas pra ela pode não ser. E realmente pode não ser algo tão ofensivo quanto parece, e também pode não ser a intenção da pessoa ofender ninguém. Veja palavras onde não existem. Essa é a minha dica pra vocês hoje. Interpretem direitinho as palavras, não briguem por causa disso, porque realmente o negócio tá muito feio. Eu já vi coisas feias, sabe, de gente exigindo, se enchendo de autoridade e querendo exigir do outro retratações que nem cabiam na situação. O outro, por educação e por caráter, pede desculpas, é claro, mas não significa que ele tenha necessariamente feito alguma coisa errada. Então, essa é a minha dica de hoje pra vocês. Então, curtam o canal, me ajuda, tá? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e continuem acompanhando o blog e mais vídeos. Um beijo e tchauzinho!